pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sociedade Pura. Eu sou a Lia Monteiro e aqui estou eu mais uma vez, graças a Deus, e hoje para falar sobre o direito à igualdade. Quantas vezes você já esteve na fila de um banco, esperou horas e horas, e de repente vêm aqueles famosos tios, big bosses, descem de um carro, entra uma moça do balcão, um moço pisca, ele é atendido, sem mais satisfação e sai. E você esperou horas e horas. E você se pergunta, onde é que anda a justiça? Há ou não direito à igualdade? Outra situação é você esperar horas e horas numa fila e vem uma mulher grávida e é tratada com prioridade. Será que direito à igualdade não é tratar todo mundo da mesma forma? Se perguntas certamente. E outra situação é o caso dos concursos públicos, em que uns têm informação privilegiada quando será o concurso, outros não. Você faz o teste e de repente as pessoas com quem você testou, ninguém é aprovado, entram outras pessoas e você se perguntam, será que há justiça nesse país? Será que há de facto igualdade de oportunidades nesse país? Você num estabelecimento público, estás numa fila, vem alguém, lhe dá uma prioridade, lhe beneficia em detrimento de ti sem qualquer motivo razoável. E você se pergunta, ou não justiça, ou não igualdade? Por essa razão, hoje vamos falar sobre o direito à igualdade. Vamos entender o que é o direito à igualdade e explicar como você pode reagir caso o seu direito à igualdade seja violado. Por isso, lhe convido a assistir o vídeo até o final. Antes de mais nada, importa referir que o princípio da igualdade ou direito à igualdade, mais do que um direito, é considerado um princípio indispensável de um verdadeiro Estado democrático e de direito. E assim o é também em Angola, porque, como sabemos, o Estado angolano é um Estado que se apresenta como um Estado soberano, democrático e de direito, fundado na soberania popular. Por isso, o princípio da igualdade é entendido como uma chave mestra, como um pilar para nortear o próprio Estado. Quanto ao seu conteúdo, Gomes Canutilho entende que o direito à igualdade tem como conteúdo reconhecer a todos os indivíduos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Ou seja, quando se afirma que em Angola se reconhece o direito à igualdade, está-se a dizer que todos os cidadãos angolanos são igual perante a Constituição e perante a lei. E quando nós falamos em cidadãos, referimos a todas as pessoas vinculadas a determinado poder público, a determinado poder político. E cidadãos podem tanto ser cidadãos nacionais, os cidadãos angolanos, ou os cidadãos estrangeiros. E que, segundo a nossa Constituição, como podemos aferir no artigo 23, são iguais perante a lei. No âmbito da realidade portuguesa, o direito à igualdade ou o princípio da igualdade é igualmente um princípio indispensável, um princípio basilar e por essa razão é consagrado nos termos do artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. No ponto de vista da jurisprudência, e quando falo em jurisprudência, refiro-me ao conjunto de decisões tomadas pelos tribunais. O direito à igualdade tem um conteúdo pluridimensional, ou seja, existem várias dimensões e se impõem várias exigências. E uma delas é que pessoas que se encontram na mesma situação de facto devem ser tratadas de forma igual. E voltando para o caso do senhor boss e das pessoas que estavam à espera no banco, por eles serem pessoas que não estavam dentro de qualquer tipo de prioridade, deveriam ser tratadas da mesma forma, porque o facto do senhor ser tratado de forma privilegiada por ter dinheiro, isso demonstra que houve um ato discriminatório, em que alguém foi discriminado ou foi beneficiado e o outro prejudicado em virtude do extrato social. A pessoa foi beneficiada por ser socialmente ou economicamente mais avantajada em detrimento das outras pessoas que eram economicamente menos avantajadas, ou ainda pelo simples facto dela ser beneficiada por ser amigo do atendente ou do caixa, porque o direito à igualdade vem exatamente proibir isso, proibir que pessoas que se encontram
encontram nas mesmas circunstâncias, uma seja prejudicada pelo simples facto da cor, raça, extrato social ou qualquer outro motivo, e a outra seja beneficiada por ser amigo, por ser rico, por ter uma raça diferente. Então o princípio da igualdade vem exatamente impor que pessoas nas mesmas circunstâncias sejam tratadas da mesma forma. Outra dimensão do direito à igualdade é a da admissibilidade do tratamento desigual de pessoas que se encontram em situações de facto desiguais. Eu dou o exemplo da senhora grávida que teve prioridade foi atendida. Embora todos estejam no banco, estamos em presença de uma circunstância desigual. A senhora tem, vamos dizer, vou usar erradamente a expressão, tem um agravante, tem mais dor e a própria circunstância se mostra razoável o tratamento desigual. Ou seja, embora se reconheça a todos os mesmos direitos e os mesmos deveres, a nossa Constituição admite excepcionalmente tratamentos desiguais, mas há que se ter em conta sempre o princípio da razoabilidade. Primeiro, é importante que aquele comportamento seja razoável, no sentido de se mostrar necessário aquela atuação, seja um comportamento adequado, se obedecendo sempre o princípio da proporcionalidade, no sentido de a restrição do direito à igualdade dos outros deve ser algo proporcional à situação. E no caso de uma mulher grávida, em geral tem dores na coluna, mostra-se uma situação razoável e admitida constitucionalmente, e razão pela qual os próprios bancos e outras instituições têm regulamentos que prevêem prioridades às pessoas. Ou seja, embora a lei reconheça a igualdade a todos, se admite excepcionalmente que outras pessoas sejam tratadas de forma desigual. Um exemplo à parte que podemos dar é referente às pessoas com deficiências, quer físicas, quer psicológicas. Embora o direito à igualdade tenha como conteúdo reconhecer as pessoas os mesmos deveres e impor a elas as mesmas obrigações, a nossa Constituição admite excepcionalmente que, para aqueles deveres que as pessoas com deficiência, quer físicas, quer psicológicas sejam impossíveis, estas pessoas têm o direito de não cumprir, ou seja, se admite aqui uma situação, um tratamento desigual em função da própria condição, da própria situação em que a pessoa se apresenta, por não ser para ela fisicamente ou psicologicamente possível cumprir aquele dever. E nesse sentido, a nossa Constituição tem atenção a essas preocupações. Ou seja, o direito à igualdade impõe que devem ser tratados de forma igual pessoas que se encontram em situações iguais e de forma desigual pessoas que se encontram em situações de facto diferentes. E outra dimensão do direito à igualdade é uma dimensão da proibição, ou seja, são proibidas práticas discriminatórias, práticas que atentem à igualdade. Ninguém pode ser prejudicado em função da sua cor, da sua etnia, da sua raça ou do seu extrato social. Ninguém pode ser beneficiado em virtude da sua raça, da sua cor, do seu extrato social ou de qualquer outro motivo. Todos devem ser tratados da mesma forma quando se encontram nas mesmas circunstâncias e se proíbe práticas que beneficiem ou prejudiquem outros por qualquer outro motivo. Se proíbem práticas discriminatórias. Eu dei o outro exemplo da função pública dos concursos, uns têm as informações e outros não. E saber como é que nós podemos reagir caso o nosso direito à igualdade seja violado. Primeiro dizer que no âmbito da administração pública vigora o princípio da prossecução do interesse público. Os órgãos, as pessoas que ocupam determinado cargo têm como objetivo prosseguir o interesse público, garantir os melhores serviços aos particulares. E devem fazer isso obedecendo sempre à lei, obedecendo ao princípio da legalidade. E por outra, no seu atendimento devem ter em atenção o princípio da igualdade e o princípio da imparcialidade. E esse princípio da igualdade vem limitar o próprio comportamento das instituições públicas, o próprio comportamento do Estado, sob pena de abuso de poder. Caso não existisse o princípio da igualdade, haveria o abuso de poder, as injustiças sociais e os privilégios e os benefícios injustificados. Então, a administração pública se guia também pelo princípio da igualdade. Mas a questão que se coloca é:
Caso eu tenha sido atendido mal na administração pública, como é que eu posso reagir? Caso eu tenha sido discriminado, como é que eu posso reagir? Caso eu tenha sido prejudicado, como é que eu posso reagir? No âmbito da administração pública, no âmbito do procedimento administrativo, se reconhece 3 formas de reação que os particulares têm para defender os seus direitos caso estes sejam violados. Primeiro, fazer uma reclamação. Outro mecanismo de garantia que os particulares têm para defender os seus direitos caso sejam violados, e em particular o direito à igualdade, é recorrer ao superior hierárquico da pessoa que praticou o ato, ou seja, recorrer ao chefe dessa pessoa através de um requerimento. Eu recomendo que, para além do requerimento original, tenhas uma cópia para a pessoa que vai receber o requerimento assinar, confirmar quando é que foi entregue o requerimento. Por que você deve fazer isso? Porque a partir os superiores hierárquicos têm um prazo para tomar uma decisão. E se você tem a data que você entregou um comprovativo, você poderá melhor ou mais facilmente controlar esse período. Porque não basta entregar, eles têm a obrigação de responder, e para não ocorrer as situações de o funcionário não entrega, leva uma cópia para que ele assine. Em regra, o prazo para se recorrer hierarquicamente são 30 dias e o superior hierárquico tem também 30 dias para decidir sobre o caso, mas podem existir prazos diferentes dependendo do ato e do próprio regulamento da própria instituição. E por último, recorrer junto de um tribunal para fazer valer o seu direito à igualdade. Mas lembre-se, peça sempre o caderno de reclamações, porque é obrigatório que as instituições tenham o caderno de reclamações, e você deve se perguntar, será que eu tenho que passar por todos estes processos? Não, você pode decidir simplesmente ir junto de um tribunal, impugnar o ato, ou recorrer ao chefe, ou fazer a reclamação, ou ainda reclamar e ainda assim recorrer ao chefe. Você tem a liberdade de fazer isso. E eu utilizo a expressão aqui chefe para me referir ao superior hierárquico, porque em Angola utilizamos muito a expressão chefe. Por fim, podemos concluir que o direito à igualdade é mais do que um direito, um princípio orientador do Estado angolano, pois nos apresentamos como um Estado democrático e de direito, que tem como conteúdo reconhecer a todas as pessoas os mesmos direitos e as mesmas obrigações. O direito à igualdade tem diversas dimensões. A primeira é garantir que pessoas que se encontrem na mesma situação de facto sejam tratadas da mesma forma. Depois, garantir que pessoas que se encontrem em situações desiguais, situações de factos diferentes, sejam tratadas de forma diferente, e proibindo práticas discriminatórias, ou seja, proibindo que pessoas sejam prejudicadas em virtude da raça, cor ou outro motivo, ou ainda sejam beneficiadas ou privilegiadas em função do extrato social, ou qualquer outro motivo que não seja considerado razoável. Lembrando que se admite excepcionalmente tratamentos desiguais quando a situação de facto em concreto impõe esse tratamento desigual, mas esse tratamento desigual deve sempre atender o princípio da proporcionalidade, no sentido de esse tratamento desigual precisa ser um tratamento razoável, necessário, adequado, e não apenas por livre e espontânea vontade, um tratamento arbitrário. E o princípio da igualdade vem igualmente proibir a criação de legislações ou leis arbitrárias, e tem como principal finalidade garantir a justiça social, evitando o abuso de poder. E o direito ao princípio da igualdade é um princípio norteador da administração pública, e não só se aplica também em instituições privadas, que têm por objetivo garantir o tratamento igual e imparcial das pessoas. E as pessoas que no âmbito da administração pública verem o seu direito violado por algum ato que não seja razoável, têm 3 mecanismos de reação: fazer uma reclamação junto da pessoa que praticou o ato, fazer um requerimento junto do superior hierárquico da pessoa que praticou o ato, ou ainda impugnar o ato junto de um tribunal, propor uma ação em tribunal para fazer valer os seus direitos. Eu espero que tenha gostado do vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Subscreva o nosso canal, deixe o teu like e o seu comentário. Até o próximo vídeo. Ative o sino, subscreva o canal do Sociedade Pura com Lia Monteiro.